MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu trago um dos brasileiros que mais conhece de Brasília, entende muito de Brasil, que ajudou bastante Mato Grosso do Sul com encaminhamento de recursos, com pensamento estratégico, que na eleição de 2010 chegou a ser por muito tempo, de lá para cá, a pessoa daqui do estado com o maior número de votos em um pleito. Eu converso aqui com o ex-senador Delcídio do Amaral. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, uma honra. Eu que te agradeço, Danilo, a oportunidade de estar aqui com você. O MS Dia é um grande quebra-cabeça, né? Que é ter a oportunidade de trazer todo mundo aqui, faz um mosaico de ideias, de histórias, de biografias, e ter essa peça ali central, que é o senhor, enobrece todo o projeto, e também poder trazer toda a lucidez política e a ideia que o senhor tem de Brasil, de Mato Grosso do Sul, que é uma ideia que, quando ela foi posta em prática, com certeza o nosso estado, nossa região, teve um protagonismo muito maior, né? Eu não tenho dúvida. Eu queria saber do senhor, podendo aqui falar para mim, para o público do MS Dia, como que o senhor vê o Mato Grosso do Sul, anos depois, da gente ter meio que esquecido essa possibilidade, aberto mão dessa alternativa, que é de pensar assim, olha, esse estado do canto do Brasil, do canto oeste do Brasil, ele pode ser muito maior do que ele pensa, claro que é um estado novo, e o senhor, estando em Brasília, no momento que teve mandato, no momento que teve o holofote político, sempre tornou Mato Grosso do Sul muito grande e muito respeitado. Hoje a gente se esforça, a gente tem muitas potencialidades, a gente tem muita condição, mas não tem a mesma grandeza que um dia a gente já teve, né? Talvez um dia possa retomar, mas não é a realidade atual. Bom, Danilo, primeiro eu queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanham aqui, parabenizar o seu trabalho do MS Dia e dizer da honra de estar aqui com você, sempre de um alto nível, gabarito, qualidade intelectual, pessoal, né? Bom, você sabe muito bem, eu sou engenheiro antes de tudo, né? E eu fui um engenheiro, eu tenho que agradecer a Deus pelas oportunidades que eu tive. Acho que poucas pessoas no Brasil tiveram as oportunidades que eu tive, e evidente eu trabalhei por isso bastante, mas até prejudicando minha vida pessoal. Mas trabalhei muito, andei por esse Brasilzão afora, comandei várias obras importantes, entre elas Tucuruí, que é a maior usina brasileira, porque Itaipu é binacional. Andei pelo Nordeste, comecei minha carreira em energia, fazendo hidrelétrica, linha de transmissão, depois fui para a Amazônia, Tucuruí. Depois fui morar na Europa. Nesse período que eu estava no setor elétrico, era Eletrobras. Aí fui o primeiro diretor empregado do sistema Eletrobras, né? Ou seja, um diretor de carreira. Sim. Do sistema. Aí recebi um convite e fui trabalhar na Shell. Morei fora do Brasil. Na Shell eu conheci o mundo inteiro, aprendi várias línguas, enfim. E morei num estado absolutamente diferenciado, que é a Holanda. Um estado tolerante, um estado... Como eles andaram muito com a Companhia das Índias, né? Então eles, naquela época, respeitavam raça, religião, enfim, credos, né? E eu aprendi muito com eles também. Eles andaram o mundo inteiro, e a Shell tem ativos do mundo inteiro, na área de petróleo, gás, enfim, metais naquela época. Sim. A Billiton Metais era da Shell também. E aí, depois dessa experiência numa companhia de petróleo, eu voltei para o setor elétrico de novo. Pegamos uma empresa que estava quebrada, que era a Eletrosul, que é quem faz o suprimento de energia aqui para o estado. De uma empresa quebrada, nós transformamos na joia da coroa. Fizemos as primeiras usinas com participação privada do Brasil. Itá, Machadinho, Campos Novos, foi um show de bola. Isso anos 90, né? Isso anos 90. Anos 90. Que o Brasil estava do avesso, né? Estava do avesso, anos 90. E aproveitando um decreto lá chamado 911, que aí nós vimos uma chicana jurídica que nós podíamos
explorar, e fizemos. Projetos espetaculares. Nesse ínterim houve a mudança de governo, assumiu o presidente Itamar, e eu fui chamado para ser secretário-geral do Ministério de Minas e Energia. Naquela época era Paulino Cícero, depois Stepanenko, e o secretário-geral no Ministério, ele é que toca o Ministério, vamos dizer assim, tecnicamente. O ministro tem uma função mais política. E aí os ministros saíram, alguns porque partiram para outros projetos, outros que foram para a política, e eu fiquei até o final do governo Itamar como ministro de Minas e Energia. Nesse ínterim eu fui presidente do Conselho da Vale do Rio Doce, e com toda a experiência também do setor de petróleo e gás, de energia elétrica, de mineração e metalurgia, que era o caso da Vale do Rio Doce, né? Eu depois acabei indo para a Petrobras. Eu fui diretor de gás e energia. Esse gasoduto Bolívia-Brasil que passa aqui, como nós que fizemos. Eu inaugurei com o ex-presidente Fernando Henrique, que é uma riqueza que, lamentavelmente, o estado de Mato Grosso do Sul pouco utiliza, lamentavelmente. E talvez eu tenha exagerado um pouco, né? E depois segui carreira política como senador da República, mas eu historiei rapidamente para aqueles que nos acompanham, para você especialmente, porque eu aprendi a trabalhar com planejamento. Não tem como não ter planejamento em situações sofisticadas como essa, né? Claro. Possível. E um planejamento de 20 anos, onde você tem um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário mediano. E uma coisa que eu sinto muito, né, e eu que vim com essas ideias, aliás, se você olhar a minha carreira inteira como político, o meu discurso sempre foi nessa linha. E a gente vê que o tempo está passando. Tá? A gente vê, por exemplo, o Brasil. Para onde é que vai o Brasil? Alguém sabe dizer? Hoje que nós estamos repetindo programas que já foram experimentados, que tiveram resultado, ninguém questiona. Mas e qual que é o salto, o passo seguinte? Isso que eu falo, eu já falei muito aqui no programa, com várias fontes diferentes, e até conversei quando veio a diretora local da UFA, né? CUFA, Central Única de Favelas, sobre isso, da política atual, ela reinaugurar demais as coisas. Ela escolhe um problema, aí ela resolve mapear um problema que já está mapeado e criar soluções que já existem soluções. É igual aquela história, que parece que aquelas notícias bizarras de internet, que teve um senhor na Índia que ele conseguiu criar um rádio, sem nem saber o que é um rádio. Né? Ele conseguiu ali, né, a questão até semiótica, né? O cara passar por isso, muito inteligente, ultra inteligente. Imagina se ele tivesse tido acesso a outras coisas. Não é dúvida. E a política local, principalmente do desenvolvimento regional, ela fica presa nessas questões que faltam uma revisão de médio e longo prazo. Entre 98 e 2002, o nome do senhor é dito como uma arma secreta da política local e era a menina dos olhos, a grande disputa das forças políticas ali, né, que queriam ter algum protagonismo e ter uma visão de modernidade para o Mato Grosso do Sul desse século. Né? O PSDB tinha o seu passe, né, e o PT depois, como uma forma de mostrar força no âmbito local, de mostrar futuro, precisou do Delcídio para naquela eleição de 2002 provar que tinha um grande projeto. Lembrando que o Zeca, nos primeiros 4 anos, não tinha como ter um grande projeto, porque ele fica 1 ano e meio só para pagar dívida. Isso. Né? Uma dívida astronômica do governo anterior. Depois começa a implementar alguns programas, de uma forma até tímida. Primeiro aquele Xerogami, depois vem alguma coisa para a cultura. Depois veio o Bolsa Família. Bolsa Família, Bolsa Família. Até com apoio do planejamento, que depois foi Paulo Bernardo. E muito do que ele prometeu na campanha, ele não conseguiu fazer na escala que ele queria, como restaurantes populares, até combater a questão da injustiça social. Mas a gente tinha uma visão de Mato Grosso do Sul para o século, que era assim, combater a desigualdade, né, e prosperar.
no nível que a gente não ficasse atrasados com relação aos vizinhos. Lembrando que a gente tem o Paraná como vizinho, São Paulo como vizinho, e o Mato Grosso, que realmente é uma potência. E o Goiás também. E o Goiás, que nem estou citando o Goiás, que o Goiás é terrível ali. De lá para cá, o senhor cumpre o seu papel, né? Tanto é que eu acho que eu nunca vi um político ser tão bem aprovado pelo que fez naqueles 8 anos. O senhor conseguiu ter o status, o primeiro político que eu vi ter um status, de cruzar essa fronteira da política para ser uma celebridade nacional, né? Que aí ficava fora de qualquer julgamento, com relação à CPI dos Correios. E conseguiu isso por ser alguém de centro, né? Se fosse alguém nichado, polarizado, teria dado vazão para aquilo que o Brasil descobriu na década seguinte, né? Naquela altura, diferente de hoje, a gente dava mais valor ao centro, à política de bom senso, a uma mediação, a uma análise dos problemas? Foi esse grande retrocesso? A pergunta... Primeiro, eu queria só, para concluir a questão de planejamento, né? Eu vejo Mato Grosso do Sul, ele vai assim, ele descobre um nicho, ele atua. Ele descobre outro, ele repete. E um pouco... Lampejos, né? São lampejos. E um pouco o que você comentou, quando os governos que passam, eles veem um nicho e aí ressuscitam programas anteriores, mudam o nome e tal. Eu lembro de uma música do Cazuza que dizia assim: eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. No Brasil é isso. Infelizmente. E é uma pena, naquele momento eu vou contar para você um negócio que poucas pessoas sabem. Quando eu filiei no PSDB, vê como é que o pessoal aqui, a velha guarda, né, ou a velha política desse estado, como é que eles enxergam as coisas. Eu, em 98, quer dizer, o cenário que se apresentava em 98 estava muito claro nas pesquisas que o povo queria alguém diferente. Tanto é que o diagnóstico era tamanhamente claro que o Zeca se elegeu em 98, sendo do PT e no Estado conservador. Em 96 já tinha sido aquele derby, né, do Putinelli com o Zeca. Com o André e ele. E foi com uma diferença mínima, né? Eu resolvi, larguei minha carreira como executivo, depois retornei e me filiei ao PSDB. A minha cerimônia de filiação foi lá na Assembleia. Sabe quem que abonou minha ficha? O Sérgio Mota. O ministro Sérgio Mota veio de Brasília para abonar minha ficha. Claro que tinha outras pessoas que iam também se filiar. E o Pato Novo. O Pato Novo ele não mergulha fundo, né? Eu não conhecia as coisas direito. E o que eles fizeram? Quando eu resolvi colocar o meu nome como candidato, eu que sou columbaense, sou Mato Grosso, minha família toda daqui, não tinham registrado minha ficha. Ou seja, já era um batismo sobre o que é a política. Eu era do PSDB e não era. E por quê? Porque eu sempre tive uma formação muito diferente. Não sei se eu sou pior, eu sou melhor, eu sou diferente mesmo. Porque eu vivi outras experiências. Eu andei pelo mundo, eu vi uma porção de coisas, trabalhei em várias frentes, conheço gente no mundo inteiro. Ali eu já vi como é que era o sinal de como é que as coisas andavam, né? E a leitura da classe política da época, que teve filhotes. Esse tipo de postura continuou. Sim. Modus operandi, né? E aí, eu queria fazer uma abordagem em cima do que você falou. Mato Grosso do Sul, a divisão, quem simulou fomos nós. A divisão do antigo Mato Grosso. Por quê? Porque havia uma convicção que nós éramos a bola da vez.
Se tem um Estado numa posição geopolítica extraordinária, que é Mato Grosso, está no coração da América do Sul, que tem uma possibilidade de integração absurda com Bolívia, com Paraguai, com Chile, saída para o Pacífico, que agora começou a caminhar lá em Porto Murtinho, mas não esquecendo que pela Bolívia já há saída também, para Iquique, para Arica e outros portos de água profunda. Quer dizer, dentro desse contexto, e com a proximidade, você falou muito bem, de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, porra, é com a gente. Dividiram. E o que aconteceu? O Mato Grosso é que disparou. E não através de saídas convencionais pelo Sudeste ou qualquer coisa, eles saíram por cima, pelo Pará. Goiás, uma sucessão de administrações que tiveram problemas também, como qualquer administração, mas se projetando. Tocantins, que a turma esquece, mas Tocantins hoje faz parte daquele quadrilátero que eles chamam de Matopiba. É o sul do Maranhão, Tocantins, sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins e oeste da Bahia, aquela região de Barreiras, de Luiz Eduardo Magalhães. Que era extremamente pobre nos anos 90, né? Lugar acabado. Né? E disparando agora. Então, hoje, se você olhar bem, nós somos os terceiros, parafraseando, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Então, o que aconteceu? Nós ficamos para trás. E tendo um potencial gigantesco, do ponto de vista de infraestrutura, logística, de um modo geral, um estado mesopotâmico, Rio Paraná de um lado, Rio Paraguai do outro, riquezas minerais, um estado rico ambientalmente, um estado que tem cultura, que tem história. Minha cidade é uma cidade emblemática do ponto de vista cultural e histórico, e ambiental também, com Pantanal. Com todas essas alternativas, um solo extraordinário, enfim, não vou me estender muito. O Bolívia-Brasil passando por dentro. Qual é o consumo que Mato Grosso do Sul tem hoje no gás natural boliviano? São as usinas a gás que nós implantamos no Programa Prioritário de Termoelétrica no governo Fernando Henrique em 1999, 2000, para tirar o país do racionamento. É a usina Uiajona aqui em Campo Grande e a usina de lá que está em Três Lagoas, que atende lá aquele complexo de papel e celulose, enfim, e São Paulo, em parte Mato Grosso do Sul. E as outras alternativas? A separadora que começaram e pararam. Aí na campanha eleitoral, ano passado, vamos começar a obra agora. Uma obra daquele tamanho, você tem que fazer due diligence, você tem que analisar como é que está a obra, passivo, quem fica, quem não fica, quem tem contrato, estado de equipamentos, tudo na galega. Nós hoje somos simplesmente um estado de passagem. Onde é que estão os grandes consumidores de gás natural do Brasil? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. São Paulo, então, é 1/3 do gasolina. E nós não aproveitamos desse gás que passa na Bolívia, e da Bolívia para cá. Ele tem 4 tipos de moléculas: metano, etano, propano e butano. Todos da família dos alcânios. O metano é o gás pobre, é o gás que você usa para gerar energia na indústria, na distribuição de gás nas cidades. Etano, propano e butano você faz diesel, gasolina, fertilizante, gás de cozinha. Nós aproveitamos de alguma forma? Não. Ficamos só olhando o recolhimento de ICMS do gasoduto que é feito em Corumbá. Ou seja, uma leitura só arrecadatória. Uma leitura de agregação de valor não aconteceu. Então, hoje, o que depois daquele início onde eu me frustrei, né, e voltei para a carreira de executivo, né, em áreas de energia, veio a oportunidade de 2002, que o PT me ofereceu.
E cumpriu. A despeito de dificuldades que eu tive pelo caminho e tal, as coisas acabaram acontecendo. Era uma tremenda zebra. E no final, quando os cavalos chegaram na reta final, apareceu um zebrão lá em segundo lugar. Agora, assim, levando em consideração a história do Estado, como que as coisas dificilmente mudam aqui, se em 98 a gente tinha um titã começando o seu crepúsculo, que era o Petrocian perdendo para o Zeca, Sim. e não indo para o segundo turno, Sim. em 2002 o senhor decreta o fim desse titã, que é considerado por muitos, se não é um dos maiores governadores, o maior um cara que mudou tudo aqui, né? Numa época que Mato Grosso não tinha dinheiro, né? Claro, controverso, por muitas vezes o pagamento não acontecer e tudo mais, mas de certa forma, se não fosse ele, a coisa era muito pior hoje em dia. É como aquela placa de substituição no futebol, entra o Delcídio, quer dizer, você já vem com essa pressão por grandeza, sai o Petrocian, encerrou a história política dele naquele momento. Em 2010, 8 anos depois, o raio-x não era esse. O raio-x era de um Delcídio, super Delcídio, né? Ali, praticamente determinando tudo o que acontecia na eleição, porque a popularidade permitia o senhor isso, esse nível de influência. E se o senhor estava muito acima da política local, a política local ela vivia essa questão cartesiana de se preocupar com as zebras. Sim. O que se preocupou em 2002. E a zebra aconteceu em 2010 também. Você teve senador que 4, 5 dias antes da eleição conseguiu garantir a vitória, né? Que foi o caso do Moca. Isso. Né? Também teve gente que começou líder e foi parar lá em terceiro lugar. Diga-se de passagem, puxado por mim. Também. Puxado por mim, inclusive, o meu pessoal questionava muito esse tipo de alinhamento, né? Mas era um momento específico e também, de certa maneira, naquela época, o próprio Zeca tinha um candidato preferencial, que era o Dagoberto, e eu cheguei a conversar com o Dagoberto várias vezes sobre isso. E, na verdade, a operação era para ver se eles me tiravam do jogo, né? Uhum. Não aconteceu, muito pelo contrário. E o mais triste daquela eleição de 2010 era a pobreza de propostas, né? A gente não tem nenhuma proposta apresentada no segundo turno e no primeiro turno, programas de governo absolutamente tímidos, né? Diferente do que foi 8 anos atrás, quando o senhor entra e o PT vem com muita vanguarda do programa de governo, né? Já mais confiante de ter vivido 4 anos de ajuste, né? Ali dá o prenúncio do que é essa década anterior. Né? Quer dizer, pouca proposta, pouca visão de longo prazo, a política deixando de encantar e de conectar o cidadão. Depois disso, com rede social, esse gargalo todo, a gente tem uma década de rupturas e problemas e até distanciamento também. Parecia mais que o Delcídio era um político do Brasil e de Brasília do que de Mato Grosso do Sul, que Mato Grosso do Sul praticamente não tinha políticos. Né? Se o mundo inteiro e o Brasil viveu o desalento com a política, né, essa anarquia que virou recente, Mato Grosso do Sul começou com isso. Prova disso foi aquela eleição de Campo Grande, em 2012, Sim. onde era mudar tudo e acabar com tudo, e era até muito complicado. E isso aconteceu também no interior do estado. Né? Eu cheguei morando no interior, cheguei a presenciar situações que me assustou, do senhor chegar, desembarcar em Sidrolândia e não conseguir fazer a reunião, porque era mais complicado lidar com o hater, com as Sim. pessoas que estavam lá, do que atender os apoiadores. E os apoiadores não estavam preparados para lidar com a situação de hostilidade. E aí acabou sendo abordagens muito rápidas, que não muito efetivas, por conta do que já estava virando. E depois veio com essas passeatas, né, e tudo mais. Né, Sem dúvida. Tal. Ali a gente se perdeu bastante, porque dali para frente tudo foi mais assim, mais quente, mais intenso e mais problemático, gerando até depois uma narrativa difícil de explicar as vertentes dela, né, em todos os sentidos. Né. Eu lembro que isso atrapalhou até a mídia, né, Sim. porque você tinha um celular falando uma história diferente do que era relatado na imprensa, tal, e aí esse vácuo total que deixou o cidadão muito mais próximo da abstenção e da raiva do que de sonhar com o país que ele vive. Né. Eu acho, Danilo, o seguinte, porque primeiro, acho que em política não existe vácuo. Eu acho que
num determinado momento, o Brasil, os políticos, eu estou dizendo a classe política consistente, né, aqui. Sim. Eu acho que eles perderam a mão. Naquele momento em que as coisas vêm, as passeatas, vem uma série de movimentos de protesto e que começaram numa mudança de tarifa de transporte de ônibus em São Paulo. Que ainda continua muito ruim, Que né? ainda continua. Você vê como que a gente não saiu do lugar e não se resolve o problema na rua. É isso aí. E aí veio o advento, na carona disso, o advento da Lava Jato, que teve seus méritos e também teve seus erros, como qualquer atividade humana. Só para pegar carona nesse argumento, eu quando fui presidente da CPI dos Correios, os caras nos acompanhavam como se fosse uma novela. O Brasil inteiro assistia a gente. O senhor foi comparado ao Antônio Fagundes. Os caras brincando, né? Antônio Fagundes, Pantanal e tal. Sim. Um belo dia, eu voltei para Mato Grosso do Sul e minha mulher tinha ido com as minhas filhas assistir algum show de uma dessas bandas aí que a moçada gosta, não me lembro qual, e eu fiquei sozinho em casa. E era um domingo. E eu tinha só eu mesmo para criar um São Bernardo. Eu gosto muito de cachorro, né? E eu tinha um São Bernardo, que eu ganhei um São Bernardo baiano, criado lá na Chapada dos Guimarães, Chapada Diamantina. Um lugar mais frio e tal. Chamava Capone, esse São Bernardo. E eu estava no jardim lá, tomando um drink, batendo um papo com ele lá, ele me olhando assim, de cara. Assim, porra, Capone, nós temos que avaliar bem. Essa CPI está indo longe demais. As investigações estão se abrindo muito. Quer saber de uma coisa? Segunda-feira, a hora que eu chegar em Brasília, o primeiro microfone aqui, colocar na minha frente, falei, vou acabar essa CPI dia 5 de abril. Não deu outro. Chegou na segunda-feira, os caras meteram o microfone na minha frente. Falei assim, ó, a CPI e os próximos passos, não, a CPI termina dia 5 de abril. Dia seguinte, abri a sessão, todo mundo pedindo a palavra e tal. Por quê? Porque existia um holofote grande. Você entrar num avião, os caras te aplaudirem, entendeu? Uhum. Você entrar num restaurante... Não dá para viver disso, né? Hein? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. A galera queria viver disso. Mas os caras queriam viver disso. E já estava indo para 9 meses. Isso era fevereiro. E eu estava vendo que a coisa estava espraiando. Foi exatamente o que aconteceu com a Lava Jato. Agora, quando ainda o Moro era juiz, os procuradores da Mano Politi na Itália vieram visitá-lo e alertaram a ele, você não estende, porque vai dar problema. A CPI dos Correios deu certo porque nós paramos, senão nós íamos cair E nós fizemos uma investigação sem Telegram, sem combinar nada. A população acompanhava, impecável, e com uma auditoria da Ernst Young, porque nós quebramos sigilo, nós acompanhamos o dinheiro, como é que o dinheiro caminhava, chegava na mão de quem, coisa de... Nós usamos modelos do M6 inglês, enfim. Naquele momento, com a Lava Jato subindo, a presidente Dilma não entendeu o momento que nós estávamos vivendo. E quando há risco do Estado, prevalece sempre o Estado. Qualquer país do mundo é assim. Aqui é o Brasil, não. O Estado é maior do que tudo. O Estado brasileiro. Então, nós fomos nos perdendo porque nós começamos a perder a noção do que é um Estado democrático, com os poderes atuando equilibradamente.
Então, essa distorção, ela criou um vácuo. E todo vácuo é a antevéspera dos problemas que virão. E isso acabou acontecendo no Brasil. O papel dos poderes começou a ficar, os papéis de cada um dos três poderes começaram a ficar distorcidos. E hoje eu estou convencido, Danilo, que para a gente recuperar o nosso rumo, primeiro, acabar com a reeleição. E foi um desastre essa questão da eleição. Porque o sujeito senta na cadeira amanhã, ele já começa a olhar o segundo mandato dele. Então o camarada... Tem uma política de grupo, né? Sim. Então o camarada entra, é 5 anos, são 5 anos. Na França, por exemplo, são 6 anos. 5 anos, fez 5 anos, vai embora. Mas você tem coragem de fazer as mudanças. Mas o Brasil é um gigante que vinha com pneumonia até o começo dos anos 90. Sim. Grande colapso, inflação, sim, muitos problemas e tal. No governo Fernando Henrique, a gente tem duas situações que são importantes para dar uma certa estabilidade para cá. Uma, a questão da lei da responsabilidade fiscal. Perfeitamente. Essencial. E outra era o Plano Real, que depois toma alguns solavancos com 3 crises internacionais. Isso. E gera aquele questionamento. Esse pragmatismo, será que é bom, será que não é bom, será que isso é brasileiro ou não? Até aquele momento, a gente tinha uma situação de a tendência sempre houver, né? Então, o Luiz Eduardo Magalhães era alguém de direita naquela época, sim, lá, e falava grosso. E um excelente político. Sim, você tinha o Centrão, você tinha várias linhas, né, tal. De lá para cá, o centro perde uma força muito grande, principalmente o duro golpe é 2018, né? Sim. E aí você tem as linhas voltadas a assumir o controle da coisa. E fica muito evidente que nem a esquerda radical ou a esquerda mais que vai precisar prestar conta para a esquerda radical dar conta disso, muito menos a direita nos últimos sim, anos não consegue falar a mesma língua, oferecer essa estabilidade que o Brasil precisa. E o reflexo disso não é só a dialética, nem os debates eleitorais, ou as eleições terem ficado mais aleatórias. É principalmente assim um trauma muito grande para os municípios, para a questão fiscal brasileira. Né? A gente tem visto municípios aí que têm disparado o número de funcionários, problemas para lidar com dilemas ali básicos, né? Como qualidade de vida do cidadão, infraestrutura e tudo mais, né? E aí fica complicada a coisa, porque o Brasil tem mais de 5 mil municípios espalhados, sim, realidades diferentes, né? E aí se não estiver bem ali, com certeza em Brasília não vai estar muito bem. Sempre falam que Brasília é uma ilha, o senhor viveu nessa ilha lá. Brasília é o que muita gente fala, desconectada do resto do Brasil, ou muitos se enganam, é lá que você sente o Brasil, e é muito mais fácil você sentir, às vezes, até o que você vive e passa de lá, do que da própria região, porque a alienação muitas vezes está presente aqui, né? Lá não, lá a competitividade é muito alta, né? O dia tem mais de 24 horas em Brasília. Né? Eu queria só fazer um registro disso que você está falando, né? Eu falei fim de reeleição, né? Eu queria fazer só uma observação dentro dessa conceituação. A Constituição brasileira, ela é parlamentarista. E o regime é presidencialista. Eu sou super a favor do parlamentarismo. Eu sou absolutamente a favor. Porque isso criaria novas condições para o país. Né? Nós teríamos uma nova realidade da política brasileira. Essa é a grande reforma política que a gente precisa. Eu não tenho dúvida. É a questão do fim da reeleição, é a questão de entender que se a nossa Constituição é parlamentarista, por que não criar o parlamentarismo? Uma vez que a Constituição nossa é parlamentarista. Aí, muitas pessoas questionam, porque o Congresso agora está tendo um protagonismo grande, mas a Constituição é que deu para o Congresso isso. Sim. Né? E no meu ponto de vista, isso não passa só pela política, mas passa pelo judiciário também.
passa pelo executivo. Acho que com o novo sistema, essa elite política do Brasil, que está em Brasília, ela conseguiria finalmente um protagonismo e deixar esse achincalhada, como tanto é, né? Porque... Inclusive estigmatizados, carimbados, né? Para você fazer uma troca de um time... Eu fui senador, Danilo, olha os senadores. Tasso Gereissati, Jarbas Vasconcelos, Antônio Carlos Magalhães, Zé Serra, Zé Serra, Aloysio Nunes, né? O próprio Aloysio Mercadante, que tem uma vivência grande também, era um cenário, Jorge Bornhausen, pode questionar as posições de cada um, mas eram caras que entendiam o papel do Estado, a política, dialogavam. Política se faz dialogando, conversando, né? Então, dentro dessa leitura que você tem, né, eu queria fazer algumas considerações, né, muito importantes. Primeiro, o inchamento da máquina pública, né? Eu vi outro dia uma manchete num desses jornais televisivos, comemorando que um concurso público que fizeram para várias funções, né, que bateu o recorde de candidatos. Ou seja, você está festejando o inchamento da máquina pública. O governo tem que fazer, nunca esqueço isso, outra lição que aprendi. O Helmut Kohl foi primeiro-ministro da Alemanha e ele depois foi questionado, ele teve um problema lá, um problema eleitoral na Alemanha, mas ele foi o responsável pela quebra do Muro de Berlim, quando ele juntou as duas Alemanhas, né? E ele dizia o seguinte, que governo tem que ser dono do planejamento. Ele dizia o seguinte, onde é que o país vai em função das suas vocações. E tem que ter 3 áreas que precisam efetivamente de um protagonismo grande. Educação fundamental e ensino médio, técnico. Você faz um país principalmente com essas 2 vertentes. Porque eu abri universidade, abri uma opção de vaga. Hoje é um negócio inacreditável. Esse festejo, muitas vagas na universidade. Não, a universidade em qualquer país do mundo ela é mais restrita. Ela é mais restrita. As bases é que são fundamentais, né? Então, educação. A outra, saúde. Saúde, mas uma saúde que incorpore tecnologia, inovação. E esse é um outro grande problema que eu me preocupo. Ninguém discute, por exemplo, aqui no Estado, falam, só palavras bonitas, inovação, tecnologia. Regionalização. Ninguém, e mesmo o Brasil. Nós temos uma ministra de Ciência e Tecnologia, com o respeito que eu tenho a ela, como mulher, como política, né? Não tem condição de conduzir política tecnológica. E tecnologia, se você não montar no trem, você não pega mais. Se você vê o que estão fazendo pelos Estados Unidos, pela Europa, em termos de desenvolvimento, também, né? De inovação... Na Ásia também, né? Na Ásia, o Brasil a gente ficou muito para trás. Né? Nós estamos ficando para trás. Tem universidade americana hoje que desenvolve carne geneticamente, em pequena escala, mas um dia eles vão crescer. Leguminosas, até com os anticorpos de vírus que, por exemplo, ocorrem em algum país africano e tal, para consumo da população. Computadores que não funcionam com chip mais, é com luz. Então, nós precisamos incorporar isso, nós precisamos ter uma preocupação grande com pesquisa, tecnologia e inovação. Nós temos algumas ilhas no Brasil, mas ações isoladas, não há uma política definida para onde é que nós vamos chegar nisso. Então, o outro ponto é educação. E outro ponto, segurança pública. Segurança pública, eu comprei mais viatura, comprei mais armamento, contratei mais policial, mas é tecnologia. E câmera.
identificação facial, centrais de comando e controle. Ah, mas isso existe em alguns lugares do Brasil. Existe. Mas a tecnologia não está sendo utilizada. O CISFRON, por exemplo. Eu vejo aqui o CISFRON eu estudei, eu fiz lição de casa nisso aí. E aprendi com os militares. Como também essa questão de aviônica, de caças, o caramba, eu aprendi com aeronáutica. Os caras me dando aula, que eu tinha interesse em saber, porque eu venho de área tecnológica, as empresas que eu passei, tudo tecnologia. O CISFRON, cadê o CISFRON? Cadê o CISFRON para você monitorar a fronteira? Onde é que está o CISFRON? E o CISFRON é estratégico. Nós estamos vendo os movimentos agora recentes, Equador. Eu andei pelo Equador, pela Colômbia, Peru. O narcotráfico já se infiltrou. Aí eu arrisco perguntar, será que o Brasil já não está indo pelo mesmo caminho, não? Com milícia, com PCC. Ou com invasão do PIB, né? É? Você tem um PIB paralelo, informal, Sim. já é o suficiente para desestabilizar, né? E absurdo. Sim. Né? E que está tomando conta. Está ficando tudo dominado. E não comentam. Né? Mas a Amazônia hoje é um outro corredor já de drogas. Sim. Né? Então, voltando um pouquinho, eu acho que são essas componentes que fazem e uma nova reforma política que vai nos levar a uma situação diferenciada e aproveitando o potencial que o Brasil tem. Você quer dar um pequeno exemplo? O Brasil enfia 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. Sabe quantos milhões de turistas estrangeiros entram em Cuba? 6 milhões e meio. Em Cuba? Em Cuba. É uma ilha mínima. 6 milhões. É o mesmo tamanho do Brasil de turistas. Enquanto isso, a Espanha Não, batendo recorde. A Espanha, o número de turistas é maior do que a população. Sim. No verão, bate em 52 milhões de pessoas, 54 milhões de pessoas, de turistas estrangeiros. Superou a Inglaterra. E não só o turismo de descanso, de festa, Turismo de cultural, mar, tudo também, mas né? pega a Forte. França com turismo cultural, histórico. Ela tem uma história linda, né? Uma história magnífica. Né? Até a própria Guerra do Paraguai no Mato Grosso do Sul não explora isso. Não turístico. explora. Por Incrível. exemplo, a Guerra do Paraguai começou lá na minha terra, lá em Forte Coimbra. E ninguém... Nós estamos passando aí ao largo. A gente não constrói futuro se não tem um presente que aprendeu com a história. Não existe isso. Agora, Mas eu queria depois fazer um comentário sobre Brasília. Com certeza. Não, mas vou até voltar nesse assunto, até porque a gente está numa sinuca de bico da história, de um momento super difícil. Onde que eu quero chegar? Quando o Mike Tyson ele perde aquela luta com o Holyfield, né, que fica toda aquela vergonha da mordida da orelha e tudo mais, tal, tem as bolsas de aposta e tem o pessoal da estatística que eles calculam tudo, né? Identificou que em lutas com menos quantidade de socos, o Mike Tyson levava mais vantagem, né? Elas eram mais intensas na força. Em lutas com mais quantidade de socos, que aumentasse o número de rounds, ele teria uma desvantagem com relação a isso. Onde que eu quero chegar? O esporte é o mesmo, mas ele vai mudando com o passar dos anos, e aí os vencedores vão sendo com características diferentes, né? Isso não quer dizer que a coisa foi para bem ou para mal, mas que no mínimo ela é diferente. Uma coisa que ficou muito clara da política brasileira nos últimos, vamos botar, 12 anos, é a questão do simplismo. O simplismo ele entrou na moda e ele ficou, né? E ele ficou como se fosse uma característica essencial. E não que ele nunca existiu, ele sempre existiu. Você pega a situação do Jânio Quadros lá atrás, simplismo, vencendo até o Fernando Henrique e tudo mais e tal. E o bolsonarismo, né? Ele é, de certa forma, o simplismo. Ele é um enaltecimento do simplismo moderno, né? Claro que alguns vão tentar buscar característica no cara com relação a essa vertente, outros vão tentar atribuir características sociais disso aí à pessoa dele, e ele acaba incorporando também, porque vira tudo uma coisa só, mas a gente passa a ter o simplismo. Em que sentido? De sempre ter respostas rápidas para as coisas, sempre ter respostas exclusivas para as coisas. Você não pode ter uma resposta que nós dois vamos ter a mesma opinião com relação a algo. Alguém tem que ter primeiro, alguém tem que ser melhor naquilo ali.
e sempre muito numa linha embativa e combativa, né? E esse simplismo, ele é muito difícil de ser vencido numa sociedade impaciente, uma sociedade muito contundente, sofrida por essa crise econômica, porque qualquer coisa que vai combater a ele, você vai gastar mais de 1 minuto explicando. E com 30 segundos o simplismo tem resposta para tudo. Sim. Né? Isso tem feito uma dificuldade muito grande para novos políticos que tentem trazer soluções para as cidades, para o Estado e tudo mais, em nível de sustentabilidade, ter essa infiltração maior. E dificultou também muito para o senhor a vazão para o discurso. Né? O senhor é um cara que... o senhor é um programa de governo encarnado. O senhor vive Mato Grosso do Sul, pensa Mato Grosso do Sul, pensa o Brasil a partir da tua história, de tudo que o senhor viu, tudo que o senhor conviveu, discussões. Se a gente for botar o piloto, tem que ter tantas horas de voo. Imagina quantas horas de debate sobre o Brasil, sobre Mato Grosso do Sul, sobre Brasília o senhor já viveu. É muita coisa. Né? Ao mesmo tempo, tudo isso... debates acadêmicos. Tudo isso não cabe no stories do Instagram. Não tem como fazer isso. Como lidar com o simplismo e combater o simplismo, sendo que talvez a solução disso fosse a educação, mas aí tem que ter investimento, tem que ir para longo prazo. A própria educação, depois da pandemia, ela veio também capengando, né? Depois do que aconteceu. Aliás, a pandemia foi um tranco, né? Um desastre, um estrago, no mundo inteiro. E eu acho, Danilo... Que agora, só interrompendo o senhor, o pior de tudo, que eu imagino, às vezes as pessoas me perguntam na rua, né? E aí, Danilo, o que vai vir? Eu falo, olha, para 2026, o que eu imagino é uma versão petista do bolsonarismo. Entendeu? Então você está trazendo a vacina... Interessante. Entendeu? A vacina baseada na doença e tudo mais. Então é muito mais fácil criar algo igual para combater e talvez vencer, e na política vencer conta muito, sim, do que vencer com aquela coisa, com toque de bola e tudo mais. Não vai ter toque de bola não, vai ser da mesma forma, só que com a versão contrária da coisa. E aí significa, tipo assim, mais afunilamento do centro e mais complicado a gente ver o Brasil para depois de 2030 e tudo mais. Lembrando que a gente tem uma reforma tributária, daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor em curso, e muitos problemas complexos no Brasil, desgarrando também do avanço do resto do mundo, né? Aliás, dentro com esse cenário, eu queria só agregar essa questão da pandemia que você tocou. Eu pensei que depois da pandemia as pessoas tivessem outra clareza, né? Uma clareza maior das coisas, mais solidariedade, mais fraternidade, até pelo sofrimento que a pandemia trouxe. Eu posso falar porque eu fiquei 65 dias hospitalizado. Eu fui um dos primeiros a pegar a Covid e fiquei internado. Mas isso não aconteceu. O que me preocupa, aí eu ando meio numa fase conceitual, então eu queria explorar o que você falou um pouco também. Eu acho que nós estamos vivendo na política uma fuleiragem muito grande. É um bang-bang, né? E uma discussão de baixíssimo nível, que não vai construir nada. Mas para um rasteiro, vamos supor, o senhor vai numa discussão com alguém rasteiro. É mais fácil o senhor ficar rasteiro do que ele subir de nível. Ué, você quer ver um exemplo? Eu, quando fui candidato em 14, meu programa de governo, só se tem uma ideia, na área de logística, Eliezer Batista, energia também. Área econômica, o meu professor querido Delfim Neto. Programa na área de saúde, o Henrique Prata, do Hospital do Câncer de Barretos, que não é médico, mas que vive a medicina intensamente. E as coisas boas que a medicina proporciona e os momentos difíceis que ele enfrenta para tocar aquela máquina, que é uma referência. E tecnologia, né? Tecnologia. Né? O senhor falou agora há pouco. Aí o que aconteceu? É isso mesmo que você está falando. Eu entrei numa campanha, assim, eu vou fazer o que eu sempre fiz, discutir projeto, eu não fico xingando os outros, eu aprendi a não viver assim, não viver assim. Eu não ofendo ninguém, não xingo ninguém. Você pode pegar histórico de toda a minha carreira política,
E profissional também. Profissional você ficou imprensa também, né? É? Ficou imprensa também, o senhor sempre tratou todo mundo muito bem, né? Com gentileza. Qual foi o meu erro em 14? Além de outros. Eu, em vez de defender um programa, eu parti para a baixaria. Eu nunca esqueço o último debate. Eu tenho um respeito muito grande pelo Caio Turqueto, que hoje é responsável por todo o Grupo Zaran. O debate foi de um nível tão baixo, e eu mesmo fiquei tão constrangido e tão mal com o debate, que eu pedi desculpa para ele. Falou, eu quero lhe pedir desculpas pelo papelão que eu fiz aqui hoje. Porque aquilo não era... Eu não tinha a ver com o senhor. Então, você precisa de uma disciplina enorme, porque uma coisa que essas baixarias elas alcançam é que você pode ter muita paciência e tolerância, mas chega uma hora, é difícil você controlar. Mas, olha só, trazendo um simplismo, que eu acho que é um tema legal, porque não se trata só do senhor, mas do centro da política brasileira. Sim. Né? Aquela eleição, o senhor não pode falar, mas eu posso. Né? Naquela eleição, uma coisa que me chamou muita atenção, depois eu pude até parabenizar alguns colegas que trabalharam na sua campanha, o senhor termina o primeiro turno com quase todo dia do horário de TV com um programa diferente. Sim. E é um programa que tem drone, que mostra o Mato Grosso do Sul com um nível de elevar a autoestima, a identidade do Estado, que eu nunca tinha visto na vida. Né? Eu acho que nunca conseguiram fazer tão bem um trabalho como foi feito naquela época. Ao contrário, o senhor teve dois adversários, né? Um fica em terceiro lugar, que é ex-prefeito de Campo Grande, e depois o Reinaldo Zambujo vai para o senhor com o segundo turno. O Reinaldo, se não me engano, acho que foi 4, 5, sei lá, quase a metade dos episódios, o senhor repetia demais, né? E enquanto o senhor vem no último horário eleitoral mostrando as potencialidades do Estado e um trabalho cinematográfico, da participação do senhor também naquela situação, algo assim de valorizar muito o que é uma eleição, né, para as pessoas, a gente tinha o Reinaldo na beira de uma varanda, né, da fazenda dele, chupando uma laranja, chorando, lembrando do pai, né, e aí ele vai para o segundo turno com relação ao senhor, numa eleição que em 2014 a Meio Mensagem tinha soltado um artigo avisando que seria a eleição do micro-influenciador. E ali existe uma cooptação gigante de vereadores. Sim. Né? Das 79 cidades, o senhor, por amizade ou pelo já tinha serviço prestado na cidade, tinha X vereadores, eles esmagaram o senhor a não ter mais de 50 vereadores, né? E o vereador ele tinha duas missões, né, nas cidades. Ou forçar a abstenção ou arranjar o voto para o adversário do senhor. Sim. Aquilo foi tão objetivo que travou o senhor nos 49%. E não foi a história da Petrobras que saiu em fevereiro e não sei o quê, não foi narrativa, foi estrutura política mesmo. É verdade. Aquilo valeu tão a pena para quem venceu que a fórmula foi aprimorada para os anos seguintes e hoje a gente tem isso como receita de bolo para se vencer a eleição em Mato Grosso do Sul. Talvez se o senhor tivesse vencido, a gente não teria isso hoje? Teria um Estado mais plural, mais democrático? Não teria. Eu sou um cara que... O senhor deixava livre, né? Deixava, e por uma razão, Danilo, eu vivi em muitos lugares. Não custa caro para o governador, ou para quem for ser quem mais influencia no Estado, ter que ser dono do passe de 80% dos vereadores? Sendo que o vereador já tem mandato, já tem salário e tudo mais. Não tem que ser uma coisa mais orgânica, política, porque virou isso hoje em dia. Aliás, hoje está estabilizado nisso e assim, determina muito. Olha, eu acho que é muito difícil perder nesse ano agora a hegemonia de prefeituras que o PSDB tem, né? E muito difícil não beliscar aí duas das maiores cidades, muito por conta dessa questão. E ficou de uma coisa tão sofisticada que, se precisar, essa hegemonia dos 80%, ela mantém nem que se troque o vereador. Então, queria ser uma competição interna, né? E aí é uma receita de bolo, claro que tem uma baita competência, tem muita estratégia política por trás e tudo mais,
mas, por outro lado, dá a impressão de uma eleição sempre pronta, sempre definitiva. Olha, Danilo, você tocou, por exemplo, no meu caso, pode ter certeza, se eu tivesse sido eleito governador em 14, eu ia ter situação e ia ter oposição, sem problema nenhum. Porque a oposição ela cumpre um papel importante e te chama atenção para coisas que às vezes você não enxerga. Isso ia estar preocupado com o futuro do Estado, né? Então não ia perder tempo com essas coisinhas, né? O contraditório é sempre bom na vida. Porque você tem feedbacks, o camarada mostra para você que você está errado. Claro que isso tem também algumas premissas de humildade, você saber ouvir e outras coisas mais. Então não seria esse Estado que está aí. E para mim, uma das coisas que me preocupa muito é que esse modus operandi que você acabou de relatar aí, já que o negócio é o simplismo, então vamos simplificar. Hoje a política é dinheiro. Você tem dinheiro, você ganha eleição. Se você não tem dinheiro, você não ganha eleição. Hoje a política aqui no Estado é uma política caríssima. Eu que vivi no Brasil inteiro, Mato Grosso do Sul é um dos maiores custos per capita na política, tanto para as prefeituras, para as câmaras de vereadores, como também para o governo do Estado, por loteamento, né? E Congresso. Sim. Você tem aí 24 vagas na Assembleia, 22 está loteado. Aí se pintar duas surpresas é milagre, mérito de quem conseguir. Ou seja, é quase uma estrutura que se consolidou, tendo como base, por exemplo, essa eleição, a minha eleição em 14, quando eu não vou entrar no mérito de traições que ocorreram no primeiro turno, para não polemizar mais. Mas talvez hoje, se o senhor tivesse noção do simplismo que o senhor estava enfrentando, eu teria ganho. Teria ganho. Que não era tão difícil lidar com isso naquela época, né? É porque eu tenho outro tipo de formação. Eu tenho um tipo de formação de você ter projeto, discutir as coisas, olhar futuro. Aí eu aprendi nisso, nessa eleição. Quando veio o segundo turno, que é dar primeiro turno, quando aí surge um candidato de um partido que supostamente iria fazer uma dobrada comigo, repetindo nacionalmente, e não fez. Deixou sair um candidato, por quê? Para eu não ganhar no primeiro turno. Então, para negociar o segundo. E no segundo turno eles bandearam e foram para o lado do ex-governador. E se transformaram num partido acessório. Você está falando do MDB. A partir dali faz um pacto com a mediocridade. De tanto pragmatismo... Virou uma vocação. Isso. E virou, realmente, tem hoje um papel secundário. E como diz o Dorico Paraguai, e segundamente, né, eu quando cheguei no segundo turno, eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais estrutura. Não estou falando que foram só essas coisas, né? Eu errei em outras coisas também. Eu não tinha mais estrutura. Quando aí a aristocracia sul-mato-grossense, essa elite retrógrada, pequena, graças a Deus, que um dia vai tirar o time, opa, ter o sido sentado na cadeira é um risco. Esse cara aí vai mudar demais, ele tem umas ideias diferentes, sei o que vai ser, porque tem um grupo aqui no Estado que ainda prevalece, ele quer que as coisas continuem desse jeito. Está tudo muito bom para eles. Para a população, olha os últimos levantamentos populacionais do Estado. Nos municípios, está havendo uma evasão da população sul-mato-grossense. Por que está havendo essa evasão? É porque eles não gostam do Estado? É aqui nascer, aqui viver, tem honra desse Estado, mas tem que viver, tem que ter chance. E só incorporando esse teu raciocínio. Esse esquema duro, implacável, né, de subordinação, inclusive com partidos aliados, totalmente subordinados, né, ao partido que hoje comanda o Mato Grosso do Sul,
tem uma hora que o material entra em fadiga e rompe. Uma hora essa história vai romper. E eu estou vendo, eu sou agora presidente do PRD, Partido da Renovação Democrática. O que tem de gente querendo filiar nesse partido, e gente com mandato. Você vai vendo em abril quanta gente vai vir para esse partido. E eu pensei que era só aqui, no Brasil inteiro. É deputado, é senador, você não tem noção, é vereador, vereadora, prefeita, prefeito. Por quê? O modelo está começando a entrar em exaustão. Esse modelo de imposição, né, de uso da máquina, de uso do dinheiro. Eu não sou aqui nenhum santo, não sou santo. E em política não tem santo. Se vier com essa conversa dessas santidades que ficam falando essas coisas bonitas, é tudo hipocrisia. Tudo hipocrisia. Aliás, o Nietzsche que escrevia, né? Não ande com os hipócritas porque eles te matam. Mas o senhor é sábio, conhece bem de política e já viu vários movimentos, né? Sim. Eu particularmente, eu odeio apelidos, né? Mas a gente tem que lidar com arquétipos no jornalismo. Sim. Até são metáforas para determinar as circunstâncias, né? Eu chamo de política Schumacher, né? Então ela é desse jeito, vertical, né, e tudo mais, e pragmática. O Schumacher era vertical. E o Schumacher durou ali suas 7 temporadas, né? Tudo mais. Depois trocaram o motor de outra equipe e aí não teve jeito para a Ferrari mais. Ela tá ali e tal, mas não tem como. Vão trocar de outros polos o motor e a coisa vai se conectar mais próximo do cidadão. Porque o cidadão está sofrendo muito nas cidades, ainda mais em Campo Grande. Sim. E do lado do pessoal da política Schumacher, que foi muito competente até agora, onde que está ruindo? De lá para cá são quase 600 vereadores eleitos em todo o estado. Mas quem é eleito não tem reeleição. Sim. Pode perceber. Você faz um estudo breve aí. Não precisa fazer das 47 cidades que tem prefeitura, mas só assim, algumas você vai ali. Então boa parte do que entra não consegue se reeleger depois. Mas acaba também não virando um dissidente, porque não é procurado para ser dissidente. Sim. Só é dissidente que é procurado para isso. Então, assim, a taxa de renovação vai ficando muito difícil e muito cara, né? E a questão do ostracismo. Imagina você ganhar um mandato, depois você sair do mandato, você não conseguir ser ninguém na sua comunidade. É essa questão mais complicada. Tudo muito por conta da transformação. Onde que eu queria chegar? Porque a gente tem eleição municipal agora, né, nesse ano, e Campo Grande ela precisa de algumas transformações aí que estão fazendo aniversário. Transporte coletivo, você tem a questão dos moradores em situação de rua, você tem problemas da saúde, a prefeita atual fala até em questão do hospital municipal, né? E perspectivas de modernização da parte econômica daqui, né? Isso foi visto pelo simplismo recente, como repagina o centro lá, muda a calçada, bota uns lixos diferentes, que a coisa vai. Deu no que deu. Deu no que deu. Quer dizer, tem muita loja fechada, né? O senhor acha que talvez nesse ano a transformação finalmente ecoe no ouvido das pessoas, né? Delas perceberem que dá para ter uma cidade diferente, dá para viver uma Dourados diferente, uma Corumbá diferente, uma Três Lagoas diferente, porque o que está proposto e está visto até agora não aconteceu. Não é que foi bom ou ruim, é que não dá nem para julgar, entendeu? Não dá nem para julgar. O que é o Reviva no centro de Campo Grande? O Reviva terminou até hoje? Não. Então não aconteceu ainda. Como engenheiro, você só pode falar de uma obra que está pronta, se ela vai durar ou não, né? Claro. Mas se ele não aconteceu, é bem difícil, né? Olha. Isso prevalece muito ainda nesse momento, mas eu acho que na urna isso vai ser bem sumário, viu? Olha, Danilo, eu vejo, evidente que existem casos que, de certa maneira, vão levar a isso que você está falando. Mas eu estou vendo essas eleições municipais, de um modo geral, com muito ceticismo. Esse movimento sem política e muito dinheiro, ele ainda está vivo. E muito vivo.
talvez essa leitura, que é a leitura correta, ela comece a acontecer com maior intensidade em 26. Antes disso, com pelo menos aquilo que eu tenho observado, e como eu conheço a maioria desses pré-candidatos... Mas, por exemplo, assim, o senhor viu de dentro o PT, no auge da sua confiança, lançar a Dilma, em 2010. Sim. O que muita gente viu como ousadia na época. Né? O Lula fazer uma substituta, era uma presidente mulher, e fez porque estava no momento que podia fazer e tinha essa condição. Em Campo Grande, por exemplo, o movimento, depois da eleição do Riedel, que foi visto como uma grande surpresa, mas a gente tem que entender que houve toda uma máquina por trás que botou ele no trilho e turbinou ele para fazer a coisa acontecer da forma como foi. Coloca, por enquanto, como à disposição o Beto Pereira, que também está lá embaixo nas pesquisas, para repetir o filme que aconteceu 2 anos atrás. De certa forma, muito ousadia na política você tentar, da mesma forma, no mesmo lugar, né, apostar no mesmo sucesso. Só para ratificar o que você está falando, tem um filme, agora no cinema, chamou Advogado do Diabo. Lembro. Com o Keanu Reeves e com Al Pacino. Al Pacino. No final, não sei se você lembra a imagem. O jornalista? Sim. Quando ele desce, aí ele levanta assim a cabeça, muda o rosto, ele volta a ser Al Pacino. Né? E aí ele olha para cima e diz assim: soberba, o meu pecado predileto. Sim. Que ele pergunta sobre a entrevista, né? Isso. Fala aí, e amanhã? E depois? Depois tudo bem. Vamos tomar um café da manhã. Soberba, o meu pecado predileto. Essa ousadia é que vai acabar com esse modelo. Pode escrever isso. Eu morri em 2014, entre outras coisas, pela soberba. Eu achava que a eleição estava ganha. E não estava. Outro erro meu. Aliás, tudo quanto coisa que dá errado é uma somatória de falhas. Né? Isso e tudo, na engenharia, assim, na vida pública. Agora, por ser bem informado, a gente fazendo esse recorte de Mato Grosso do Sul, 2014 para cá você tem um recorte no nosso estado. Sim. E 2014 para cá, o Mato Grosso tem outro recorte. Vou nem falar dos outros estados em volta, vou falar só do Mato Grosso. A disparidade com relação a gente é gigante, aumentou muito. Você pegar Cuiabá, Campo Grande, então, são paralelos assim, bem difíceis assim, da gente aceitar. E o que aconteceu? Muito pela visão política de lá. Sim. Né? E o nível também, a forma de se ver as coisas, tal, tudo. Lá tem muita gente que vai de fora para lá. O fluxo migratório de gente de outros estados tem sido maior lá do que tem sido aqui. Aqui aconteceu muito nos anos 80, anos 90 e tudo mais. Isso influencia muito também na cabeça do povo, mais aberta? O senhor que viveu em tantos lugares do mundo. Influencia, muito. E quando houve a divisão, o atraso ficou aqui, na política. Entendi. E lá, evidente, existem quadros que já não são... que não são de hoje, né? Que já fazem política há muito tempo, mas era um grupo menor. E lá, com essa migração, somente dos estados do sul, né? Eles criaram, o nível de exigência deles é diferente. As cidades pequenas de lá, né, que despontaram. É brincadeira. Você sabe que quando eu estava no ministério, o Jaime Campos, naquela época, era governador. O Jaime me procurou lá e falou assim: ó, Delcídio, não aguento mais. Eu estou tendo problemas enormes em Sinop, Alta Floresta, porque é uma região que quer crescer, mas não tem energia. Aí eu falei: ó, governador, o senhor não tem dinheiro? Não tem jeito. E não consigo financiar isso. Nós pegamos dinheiro a fundo perdido. E como eu conhecia bem o setor elétrico, eu mesmo, junto com uma equipe minha, nós montamos como é que nós vamos fazer as subestações minimamente para colocar até o final de 94 energia no norte do estado. É inacreditável o que aconteceu naquela região de Sinop, quando a energia elétrica entrou ali. A autonomia, né, da região. E mais, os caras batiam duro. Isso é que é bonito.
entendeu? É a sociedade fazer valer sua vontade. Porque ninguém, numa sociedade moderna, que tem discernimento, ninguém vai querer fazer uma coisa para se auto-prejudicar, é para melhorar a vida de todo mundo. Então, Mato Grosso é uma transformação enorme, a logística do Estado também, né? O governador tem muita qualidade. E gozada, como é que a vida é, né? Eu tinha sido eleito em 2002. Em 2004 teve eleição. E eu fui escalado pelo PT para apoiar o Mauro Mendes. Puxa vida. Nós perdemos a eleição, mas eu conheci o Mauro Mendes, que é um empresário de área de telecomunicações, de energia e tal. E Mato Grosso teve governadores antes do Mauro Mendes também, que o Blairo, por exemplo, o Blairo, eu fui senador com ele, né? É um cara de gabarito, que tem leitura de negócios, de desenvolvimento. De planejamento, né? De planejamento. Tanto basta ver o que se transformou Mato Grosso. Tinha equipe, que essa é outra coisa importante. Colocava pessoas de gabarito, de mérito, até com viés político, mas com mérito. Porque a indicação política, não tem problema ter indicação política, mas o cara tem que estar preparado para desempenhar bem as funções que lhe são atribuídas, né? Aí o negócio... Por que eles chegaram nisso? Porque eles planejaram, eles viram o que vinha, para onde é que o Estado ia. Quem é que podia, naquela época da divisão do Estado, falar em vocês com a produção pela bacia lá do Rio Amazonas? Santarém, caramba, porra, mas esses caras estão loucos. É uma realidade absoluta. A via férrea. Quer dizer, por menos condições que a gente... Muito menos condições. Conseguiram... E ficaram melhores. Ficaram melhores. Né? Agora, ou seja, tem alguma coisa errada aqui. Quando eu fui conhecer Corumbá, em 2017, eu não conhecia, pensei muito no senhor lá, né? Tive a oportunidade de conhecer o Moinho Cultural. Moinho Cultural. Está logo na entrada. E aí, sem provocar nada, logo, toda hora alguém falava o nome do senhor. E citava do Moinho, citava a participação do senhor em tudo aquilo ali, que é um projeto emblemático e mostra a questão da política de legado. Quer dizer, já que vai fazer, faz bem feito, faz algo que vai durar e algo que depois vai dar conta de com as próprias pernas continuar. E aquilo tinha digital do senhor, a forma de fazer política dessa forma. E vi muito em Corumbá a questão da autoestima das pessoas de lá, bastante elevada, valor da terra, valor cultural de tudo. E isso tudo, se tivesse um incentivo, se tivesse um apoio, se a cidade não fosse como uma ilha, meu Deus do céu, dava banho em Campo Grande. Porque lá tem um comportamento de capital, cosmopolita e tudo mais, que a gente não tem em Campo Grande. Sim. Né? Como foi também para o senhor ver também Corumbá nos últimos anos, né? Se o nosso estado ele diminui, se ele muda bastante a perspectiva, Corumbá sofre mais. Corumbá está mais distante, está no extremo. Sim. Né? E a questão do Pantanal ainda nunca foi vista de uma forma da gente explorar e respeitar e entender o Pantanal, que era uma das grandes bandeiras do senhor, né? Sim. Olha, o Pantanal é o Pantanal é nosso, a gente tem que cuidar do Pantanal. O fato desse desleixo que a gente tem no nosso estado com o Pantanal, que muita gente não fala, ou não gosta de falar, não vai discutir, gerou até essas queimadas, esse aumento dessas queimadas nos últimos anos, né? E sempre combatido com políticas paliativas, Sim. muito assim, rasas, mas que tudo bem, melhor ter do que não ter, mas lembrando que ali a gente está lidando com o patrimônio da humanidade, né? E a questão de Corumbá é central para isso, porque em Cáceres, que é pertinho ali, que é uma cidade muito parecida, já tem uma visão de Pantanal, de trabalho, até com potencialidades menores do que Corumbá, mas bem exploradas, né? É interessante isso também, o senhor vai ser sempre visto como alguém que depois de sair do holofote que teve em Brasília, da política e tudo mais, Corumbá também sofreu muito, né? Afunilou numa política muito ácida, difícil, eleições muito combativas, né? Menino, e também sem proposta, paralisada no tempo. Menino, Corumbá está sofrendo muito. Está sofrendo muito. Eu, quando era senador, eu estava em cima sempre. Eu lembro.
Se você olhar o número de investimentos que eu levei para Corumbá, e não só investimentos federais, de instituições de fomento, de BID, de Fomprata, né? Hoje Corumbá está passando por uma situação extremamente difícil, se aproxima de uma eleição que pelo cenário, pelas candidaturas, não vão agregar como Corumbá especialmente merece, agregar valor, do ponto de vista Sim. de cidadania, de futuro, né? De qualidade de vida, né? De qualidade de vida. O Moinho Cultural, por exemplo, quando nós pensamos lá atrás no Moinho Cultural, nós arrumamos um patrocínio da Vale do Rio Doce. Era o Roger Agnelli o presidente. Até depois o Roger Agnelli, lamentavelmente, sofreu aquele acidente naquele avião experimental no Campo de Marte e morreu com a família inteira. Mas o Moinho Cultural é uma referência de integração entre os irmãos bolivianos, os irmãos brasileiros. É um diferencial. O Museu do Homem Pantaneiro, que nós levantamos um acervo extraordinário, mas que não é aproveitado devidamente, né? Corumbá tem os 4 modais de transporte. Tem aeroporto, tem hidrovia, tem rodovia e tem ferrovia. A rodovia agora foi interrompida semana passada. Um carro passando por vez em cima da ponte. Isola mais ainda a cidade. O asfalto, principalmente nesse trecho do Buraco das Piranhas até Corumbá, um desastre. E eu falo isso com autoridade, porque quem arrumou o dinheiro para recuperar a 262 fui eu. E, coincidentemente ou não, o pior trecho, eram 4 empresas, e o pior trecho, que é esse trecho, em cima do Pantanal, deram para a empresa que tinha a menor qualificação. E está acontecendo o que já se previa. Uma degradação absurda desse pedaço. E agora conjugado com a ponte. E Corumbá, por exemplo, o gás natural, o ICMS recolhido lá, por isso que Corumbá tem um orçamento lá em cima. Porque isso já está sendo questionado, inclusive, pelos outros estados que querem cobrar o ICMS dentro do consumo que eles têm. Sim, a partir da reforma agora, né? Sim. Pode prejudicar muito a cidade, né? Sim, claro. Então, você vê o gás, você vê o minério. Agora, está chegando uma empresa que pretende explorar minério de ferro e manganês e aumentar consistentemente a produção. E que está estudando o que agora? A logística pelo Rio Paraguai. Está conversando com o proprietário da ferrovia para ver se muda a bitola, se muda a dormente, para você criar uma outra forma de escoamento. Escoamento de produção de minério de ferro em Corumbá é de caminhão. Isso é uma jabuticaba. Só o Brasil para fazer um negócio desse. Minério ou você transporta de estrada de ferro ou então pelo mar, ou pela hidrovia. Está sendo feito um estudo, né? Eu tenho ido muito à Bolívia. Vários projetos, eles têm sinergia com os projetos de Corumbá na Bolívia. Tem um projeto agora dos indianos lá, em Mutum, que é vizinho de Corumbá. É uma sinergia absurda com o Lucum, com a mineração de lá. Ou seja, a Bolívia pensa mais no futuro de Corumbá do que hoje o Brasil. Aliás, tem uma música do Milton Nascimento que ele contou a história que o Brasil ficava de costa para o Brasil, no litoral. Nós, Mato Grosso do Sul, e especificamente as cidades fronteiriças, elas não acordaram que nós temos que ficar de costa para o Brasil e de frente para os países vizinhos, porque a nossa saída é lá. O nosso futuro está do lado. E agora uma pergunta final que eu não tinha como deixar de fazer para o senhor. E essa rota bioceânica, que é tratada com muita festa, com muito folclore, mas que envolve também questões técnicas, políticas, até aduaneiras, que ainda não estão sendo vistas. Sim. Né? E daqui a pouco a ponte está pronta e nada. Ficou a ponte ali. Mas é aquela história. Aí vai virar corredor de caminhão aqui, algumas outras cidades também. Isso, e sem
Eu vou dar um exemplo pequeno. Ribas do Rio Pardo. Entrou o quê? Como Inocência também está entrando. Aham. Papel e celulose. Se você olhar o leste, a região leste, só eucalipto. Eu não vou entrar no mérito. Essa discussão é uma discussão complicada. Mas, enfim, está posto. Você está fazendo um projeto de 14 bilhões de reais e a cidade está preparada para isso? E a contrapartida do investimento é de 40 milhões. E o que 40 milhões para um projeto desse tamanho? A rodovia 262 está sendo preparada para isso? Agora estão falando, não, que a estrada de ferro, porque a rodovia 262... Então, o que acontece? É o impulso, é o desenvolvimento aos solavancos. E desenvolvimento aos solavancos, eu sei como é que ele termina. Com problemas sociais intensos, problemas ambientais intensos. Estou falando que esses projetos possam trazer, porque são empresas sérias, que têm compliance, que não vão se arriscar e fazer besteira, porque hoje o mundo, se você não seguir a regra, os caras Mas não a gente depende mais das empresas terem essa visão do que a política local. A política local. Infelizmente. E a política que tem que conduzir. É a velha história. Não é o rabo que tem que balançar o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Então, você prepara, cria uma expectativa danada e aí começam as distorções. Aí começa a degradação dos municípios impactados por esse trânsito de carga que, sem dúvida nenhuma, vai surgir. Né? Como é que o Estado se posiciona numa situação como essa? Então, isso que, como dizia o Camões, navegar é preciso, né? Planejar é preciso, sabe? Não há futuro sem planejamento, sem fazer lição de casa, sem estudar, sem trazer gente competente, que tem visão de planejamento, de futuro, das variáveis, de onde é que quais são as potencialidades, onde é que são os pontos vulneráveis de um projeto. Não, é no impulso. Chegou um cara que eu vou investir 14 milhões, oh, que beleza, 14 milhões, vamos dar incentivo, já ajustar isso aí, está tudo ótimo, maravilha, aí propaganda na televisão. E o que vem depois? Eu estou te falando isso... Que é o andamento do projeto. Eu estou te falando isso por uma razão, porque eu vivi isso. Agora, Belo Monte, que era antes Cararaú e Babaquara, até aquela cena do Sting com o Raoni, que uma índia foi no diretor da Eletronorte, ele era meu colega de diretoria, o Zé Antônio Muniz Lopes. Diga-se de passagem, um executivo primoroso, qualificadíssimo. Veio aquela movimentação toda, né? Aí não podia, o troço ganhou uma dimensão, quando ela encostou a faca no pescoço do Zé Antônio. E o caiapó é o seguinte: o homem sai para caçar e a mulher é a quem manda mesmo, é a dona do pedaço, a dona da casa, é quem faz defende o dia a dia. território, né? Então ela defende território. Então essa cena é uma cena absolutamente emblemática. Não podia ser mais assim. Tá bom. Aí veio Belo Monte, que até a palavra Cararaú era uma palavra complicada para os caiapós. Veio Belo Monte. Maravilha. Pô, Altamira, Santarém, beleza. A usina está lá, funcionando. Vai ver como é que ficou Altamira. Mas por quê? Porque o Estado tinha que se impor para usar um projeto como esse para trazer benefício e para trazer riqueza para aquela região. Altamira, inclusive, ela é primeiro lugar como cidade mais violenta do Brasil. Sim, a violência, né? Sim. E ela é uma cidade grande, então e outra bem complicado coisa, de lidar. Aí os caras falam, né? Belo Monte tem 11 mil megawatts, só gera 4.500 megawatts médio no ano.
porque virou uma usina a fio d'água. O que é usina a fio d'água? Você turbina só a água que vem. Não tem reservatório de acumulação. Bom, condenaram na época porque ia ter problema ambiental, iam invadir áreas Conservação, né? de conservação, caramba. Pega um satélite, olha em cima de Belo Monte. Tudo aquilo que eles diziam que tinha que ser preservado, tudo aquilo foi antropizado. Não tem nada. Então, esse é o papel do Estado. Porque quando o Estado tem um planejamento na mão, ele organiza as ações. Agora, quando é no vai da valsa, no impulso... Não adianta. Obrigado. Eu é uma honra. Agradeço, Danilo. Que ótima entrevista, de altíssimo nível. Acompanhou essa entrevista com o Delcídio? Acompanhe também o www.msindia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas de outras pessoas e também muita coisa no Instagram e no Facebook do MS em Dia. Até a próxima.